Muito bem, irmãos, boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar lendo aqui no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Eu vou ler apenas aqui o versículo 4, porque todo o capítulo praticamente todo o capítulo é uma grande oração, uma oração bem ao estilo de Daniel, a maneira como ele falava com o seu Deus e a maneira como ele abriu o seu coração diante de Deus. Então diz assim o versículo 4, capítulo 9, verso 4: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós encontramos no livro de Daniel, a essa altura do capítulo 9, pela primeira vez, uma referência aos livros. Daniel começa esse texto falando da importância dos livros. Ele vai dizer no versículo 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Então aqui a gente vê a importância que ele dá a esse ato, não é, de abrir os livros. Ou seja, eram os rolos. Livros, entenda-se nesse período e muito depois desse período, quando se fala de livros, está falando dos rolos, não é? A exemplo disso aqui, ó. Isso aqui era um livro. Como é que se fazia na antiguidade? Você pegava uma coisa dessa que tinha esse formato assim mesmo. Vamos ler os livros. Aí abria aqui, ó. Abria dessa maneira. Isso aqui era colocado umas coisinhas assim para segurar. E aí vamos abrir o livro. E aí se lia assim, ó. Então, quando fala aqui os livros, já está num jeito do nosso modo de ver, né? Mas na verdade era assim, era coisa que se enrolava, né? Que se abria, e isso aqui está em hebraico mesmo, quer dizer, então os exilados de Babilônia, aquele pessoal que foi para a Babilônia, depois eu enrolo isso aqui direito, mas aquele pessoal que foi para a Babilônia, eles tiveram o cuidado de dizer assim: vamos levar o que a gente puder dos rolos dos livros, para que lá a gente possa não se esquecer dessa palavra, não esquecer dos ensinamentos, não esquecer daquilo que aprendemos, e as gerações, até porque eles não sabiam quanto tempo iam durar lá. A maioria morreu por lá mesmo, a grande maioria ficou lá para Babilônia. Quem volta de Babilônia é os descendentes. Mais ou menos é aquilo que Jeremias profetizou, que esse exílio durou 70 anos. Então, quer dizer, em 70 anos, uma geração, 2 gerações passam. Mais ou menos se mede uma geração a cada 40 anos. Então, 2 gerações se passaram. Então, a preocupação com os livros era uma preocupação sadia, e que Daniel, como um bom judeu, temente, ele vai consultar os livros. Entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Então, encontramos aqui esse cuidado de trazer em sua peregrinação
trazer para a Babilônia rolos, manuscritos, textos, né? Esses livros serviam para quê? Para lembrar das tradições, da teologia, da maneira da adoração, como é que eles deviam adorar. Então, não havia muitos livros, mas havia alguns. E evidentemente que esses exilados, eles produziram mais ainda. Na verdade, o texto do Antigo Testamento, como nós temos hoje, provavelmente ele foi compilado na volta do exílio. É um texto que está aí pós-exílico, dos anos 6 para 5 antes de Cristo. Então havia, naquela época, havia esses rolos e havia a profecia, mas a profecia viva. A profecia por meio de pessoas, a profecia por meio de Daniel, a profecia por meio de Jeremias, a profecia por meio de Ageu, de Ezequiel. Ou seja, esses homens eram profetas do Senhor que falavam em nome do Senhor, e quando eles abriam a boca, eles diziam assim: assim diz o Senhor. Isso era uma profecia, era uma palavra. Eles falavam com autoridade de alguém que recebe essa palavra e aí vai transmitir essa palavra de conformidade com aquilo que eles ouviram e que eles aprenderam. Então a imaginação profética é uma imaginação muito rica, muito fértil, muito abundante. E Daniel nos conta aqui que ele procurava nos livros o quê? Alguma luz, alguma coisa que iluminasse sobre o problema da profecia que foi dada a Jeremias, segundo a qual o exílio haveria de durar um tempo. Se você olhar em Jeremias, capítulo de número 25, é um dos textos, Jeremias 25, versículo 11, ele vai nos dar uma orientação e vai falar acerca daquilo que Daniel está vivendo. Em 25:11, quando ele diz: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Quer dizer, Jeremias profetizou, Daniel está lá em Babilônia e ele, deixa eu estudar essa profecia de Jeremias. O que significa aquilo? Será que 70 anos são 70 anos mesmo? Será que é esse tempo todo que nós vamos esperar? Então Daniel acreditava, estava crendo, que os livros não só iam dar questões de datas, mas informações importantes sobre a história do povo, sobre o desenvolvimento daquela nação. Então ele cria que essa leitura do livro traria não apenas essas informações, mas também faria com que ele tivesse novas experiências com Deus, que é o que nós dizemos hoje acerca das Escrituras. Evidentemente que ele não tinha noção ainda assim de Escritura, como Escritura. O texto como nós temos hoje, canônico, do Antigo, do Novo Testamento, e a gente diz assim, é a palavra de Deus. Mas ele já estava na direção certa, ele estava dizendo, leitura desses textos, desses rolos, certamente trará luz sobre muita coisa, mas acima de tudo, nos fará ter experiências com Deus, que é a visão que nós devemos ter da própria Escritura. Com os livros abertos à nossa frente, a gente tem um descortinar-se de muitas informações, né? E essa oração dele mostra o quanto essa memória é abundante. Fica destacado aqui, irmãos, nesse início de capítulo 9,
uma coisa muito importante, a importância dos livros. O quão é importante, ou o quão são importantes os livros para a nossa vida, para a nossa formação, seja na formação no que diz respeito à formação mesmo, né, de aprendizagem, mas no caso aqui dos textos sagrados, acima de tudo, de saber mais acerca de Deus e dos seus planos para nós, daquilo que Ele pensa para nós. Então Daniel, com esses textos, ele se sentia, diante de Deus, ele sentia a presença de Deus. Descobria que por meio deles o próprio Deus se aproximava de cada um deles, daqueles que estavam com ele lá, cativos, exilados em Babilônia. Os exilados sentiam saudade do templo. E aí tem os salmos que contam essa história, o Salmo 134 e tantos outros salmos, que é uma memória daquilo que esses exilados passavam, aquilo que era uma lembrança, aquilo que recorda um passado já tão distante agora para alguns deles. Mas aí vem a consolação por meio da leitura, por meio dos textos, por meio da profecia, por meio da palavra escrita, narrando a história do povo. Isso é um conforto. A gente recordar, tem muita coisa que do nosso passado que vale a pena a gente recordar. Eu tenho um irmão que mora ali na estrada do Quitungo, e amanhã mesmo deve ir lá fazer uma visita a ele. Ele é mais velho que eu, mas eu vou lá visitá-lo, e assim, ele quer recordar aquele tempo antigo, da nossa infância, do nosso tempo, e como é que era, como é que fazia, e lembra de nomes, e nome de pessoas, da cidade que a gente conhecia todo mundo, e tal. E assim a gente passa 2, 3 horas nessa lembrança, nessa recordação. E aí, sim, fulana, cicrana, que fazia isso, fazia aquilo outro, e a gente vai. Bom a gente ter alguém para a gente conversar assim, lembrar dessas coisas, recordar esse passado. Daniel estudou atentamente os livros, ele levou a sério. Ele vai dizer isso aqui, né? Entendi pelos livros. Ou seja, eu fui buscar respostas nos livros. E hoje a gente vê, na prática, o quão uma visão dessa está meio fora de foco. As pessoas hoje na igreja falam muito de quê? De experiência. O que importa é a experiência. Eu tive essa experiência, eu tive aquela experiência, e não para ler o livro, para estudar o livro. Deixa eu ver aqui a vontade de Deus para a minha vida. Vamos ler os livros e deixar aqui os livros, que são 66 livros não só, vamos deixar que esses livros falem para nós aquilo que é, não quem é Deus, mas qual é o plano de Deus para a nossa vida, qual é o plano de Deus para esse mundo, qual é o plano de Deus para essa sociedade. Então veja que a preocupação dele era uma preocupação muito grande, de consultar, de investigar, de constatar o caminho traçado por Deus. Veja que Daniel, depois de examinar os livros, o que é que ele faz? Aí ele então, ele se volta para o Senhor em oração, versículo 3, voltei o meu rosto ao Senhor, para o buscar em oração, súplica, em jejum, pano de saco, cinza. Os livros fizeram ele entender muita coisa, entender a dimensão dele, que era muito pequena diante de Deus, entender o seu verdadeiro, o seu verdadeiro tamanho, o quanto ele era pequeno, e somos pequenos diante de Deus, e diante desses planos grandiosos de Deus, a gente diz, meu Deus, só mesmo a gente orando, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. Então a oração de Daniel é uma súplica, a oração dele é uma confissão também. Por quê? Porque ele fala de si,
Mas ele fala do povo também. Se você ler esse capítulo 9 aí, é uma oração grande, uma oração enorme, uma oração que Daniel vai fazendo, abrindo o seu coração. A sua preocupação é muito mais com a comunidade religiosa, com o destino da nação, do que com ele mesmo. O que vai ser dessa gente? Nós vamos ficar aqui para sempre, em Babilônia, e as gerações vão suceder aqui, e nós vamos continuar aqui, ou nós vamos voltar? E aí ele vai consultar os livros, e lá ele constata, Jeremias dizendo novamente, é 70 anos. 70. Ele lê num lugar, lê no outro. Jeremias fala isso no capítulo 25, versículo 11. Depois ele volta a falar isso em 29, versículo 10. Jeremias vai falando, é 70 anos, gente. Mas Jeremias foi realista, porque aquele Ananias, que foi um profeta falso, no tempo de Jeremias, para ser bonzinho para o povo, ele falou que as dificuldades e o castigo não ia passar de 2 anos. E o pessoal gostou pra caramba de Ananias, porque Ananias disse, não, vai ter umas dificuldades aí, mas não vai ser essa coisa tão difícil não. E Jeremias disse, olha gente, não é nada disso, o negócio é difícil e é longo. E aí o pessoal bateu em Jeremias, deram uns tapas nele, jogaram ele numa cisterna, porque o pessoal adora o falso profeta. Por quê? Porque o falso profeta fala coisas boas, que a gente gosta de ouvir, sabe? Aí o pessoal, esse aí é bom, mas será que aquilo que está sendo falado bom é aquilo que Deus está mandando, ou Deus está mandando um juízo sobre a gente? E dizer assim, preste atenção. Outro dia eu vi uma moça falando, eu adoro o pastor fulano de tal, falando, porque ele prega nos salmos e fala daqueles riachos maravilhosos, com água pura, cristalina, e fala do céu azul, e fala, a mensagem dele é linda. Quer dizer, aí vem o outro e diz, preste atenção, cuidado, Deus está de olho na gente, você está fazendo, vai vir juízo sobre a sua vida, porque você está agindo assim, assado, preste atenção, e a gente não gosta. Então, entre Ananias e Jeremias, aprovaram Ananias, mas a história mostra, quem é que estava falando a palavra de Deus? Jeremias, porque aqui exatamente aquilo que ele disse se concretizou. No ano de 97 antes de Cristo, 597, Jerusalém cai. Em 586 Jerusalém foi destruída, e aí vem todo o tempo babilônico de Babilônia, e esse tempo só vai terminar em 539, quando Ciro invade Babilônia, assume o poder e dá o direito do pessoal voltar para casa. Mais ou menos, não foi exatamente 70 anos, porque também a gente não vamos ficar preso com essa coisa de... Tem gente que é bem fundamentalista, não, tem que ser... Não é assim, as datas são datas aproximadas. 70 anos, um tempo, né? Então, quando nós lemos esse livro de Daniel, a gente fica impressionado, porque Daniel é o profeta que nos ensina o valor da intercessão, a importância da intercessão. Ele, como profeta, ele vai interceder aqui pelo povo, movendo o povo nessa mesma direção. Ele leu o texto, hoje a gente diria assim, ele leu a Bíblia, e esse livro ele vai levá-lo, não é, a mostrar, através daquilo que ele apresenta, mostrar
o quanto é importante a gente refletir e a gente orar e colocar essa oração diante de Deus. Então a oração de Daniel é uma oração litúrgica, uma oração bem feita, uma oração que se compõe de um mosaico de frases que ele vai montando, extraindo coisas de vários lugares da Escritura, porque ele estava estudando e ele estava memorizando. Ele vai memorizando essas coisas. Orei ao Senhor, esse Deus grande e terrível, e ele foi dizendo, versículo 5 em diante, temos pecado, cometido iniquidade. Ele está falando só dele, está falando da comunidade toda. Não demos ouvido aos teus servos os profetas. Isso é Israel, que não deu ouvido a quem Deus mandou para entregar a profecia, com o próprio Jeremias. Não demos ouvido. Então a ti, Senhor, pertence a vingança, pertence a justiça. Então ele faz uma confissão pela nação, faz uma confissão pelo povo. E uma coisa a gente aprende quando a gente vê isso aqui. A gente aprende com Daniel que nós não lidamos meramente com um texto de letras. Não é, isso aqui não é meramente letras, mas aqui nesse texto brota uma palavra viva, uma palavra que muda mesmo o significado da nossa vida. Por isso que tem um cântico que diz assim: da mera a letra além, quero ir, Senhor. Não é só ficar na letra. Ou então, como diz Paulo quando escreve também aos Coríntios, ele diz, né, a letra mata. E o pessoal pensa que a letra que mata é muito estudar, é os preguiçosos que falam isso. A letra mata, vamos esquecer isso. Já ouvi isso muitas vezes, mas por aí fora. Nada de ficar estudando muito, não sei o que você vai perder a sua fé se você ficar assim. Vocês já escutaram isso? Mas a letra que mata é a letra sem o Espírito. A gente precisa descobrir e encontrar esse Espírito que está por baixo da letra. O Espírito de Deus que está falando. Por isso que essa palavra é viva. Ela é viva por quê? Não é porque são letras aqui, grafia. Ela é viva porque há um Espírito por trás dessas letras. E Daniel está falando desse encontro, de ter percebido isso. Então ele começa a orar e a sua mente se fixou numa coisa. Qual é a data que nós temos que voltar do exílio? Mas ele não ficou só nisso. Ele passou a se preocupar, acima de tudo, se havia qualquer esperança de volta. Nós vamos voltar a ser um povo, a ser uma nação, a ter um lugar, a ter uma terra, a ter uma pátria. Nós vamos voltar a ter isso? Essa é a preocupação do profeta. E Deus permitiria o retorno, e eles voltariam, depois acabaria que perderia novamente, porque eles voltam, né? Mas no ano de 70 depois de Cristo, eles novamente são expulsos, vão embora, peregrinam, um pouco de fariseu que sobrou foi lá para o Egito, ficou para lá, e somente na nossa época, no século passado, em 1947, é que eles voltam definitivamente para a Palestina, no sentido de formar uma nação. Então, a resposta da oração a Daniel, porque ele vai pedir o quê? Luz. Luz sobre a previsão de Jeremias, acerca da duração do exílio babilônico. Essa questão que está aqui de 70 anos.
Ele queria saber, isso é literal ou isso é alegórico? Isso é uma simbologia ou isso é para ser assim mesmo? Veja que lá no finalzinho, aqui no capítulo 20, no versículo 20, falava eu ainda e orava. Veja que o capítulo todo é uma oração. Ele começa orando e vai até o final. Falava eu ainda e orava e confessava meu pecado e o pecado do meu povo, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus. Falava eu ainda quando o Senhor envia alguém, e esse alguém é o anjo Gabriel. Enviou o homem Gabriel, que eu tinha presenciado ele lá na visão do princípio. Ele veio e ele queria o quê? Versículo 22, queria me instruir. Falou comigo: Daniel, agora sai, para eu fazer-te entender o sentido das coisas. Então, quer dizer, olha aqui a importância, né? A gente ora, e ora, e ora, e chega um momento que Deus envia a resposta. Ele dá a resposta. Deus não deixa a gente assim sem. O nosso Deus é um Deus que ouve as orações. Pode ser que não seja a resposta para agora à noite ou para amanhã de manhã, mas Ele vai dar uma resposta na hora que Ele quiser dar essa resposta. Por isso que a gente deve orar. Orar até quando? Não sei, orar. Várias parábolas do Novo Testamento, elas foram escritas para nos ensinar o valor da oração e o valor da insistência na oração. Lucas 18 é um texto que traz uma parábola sobre uma mulher que vai orar, uma mulher pobre que vai orar a um juiz que não era uma pessoa lá muito boa, né? Mas Lucas vai nos dizer que aquela mulher foi orar a esse juiz. E no versículo 1 diz assim: Jesus contou uma parábola, Lucas 18:1, sobre o dever de quê? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Uma parábola foi contada para o dever que nós temos de orar sempre e nunca esmorecer. Porque às vezes vem aquela fraqueza a gente dizer assim: não vou orar mais não, que Deus não está atendendo. Mas não é do nosso tempo, é no tempo de Deus. Por isso que a gente deve orar, e orar sempre. Ele está ouvindo a sua oração, a minha oração. Ele estava ouvindo a oração de Daniel. E no tempo certo, depois de Daniel fazer essa longa oração, ele envia alguém, envia o seu anjo, envia Gabriel. É no livro de Daniel que os anjos recebem nome. Gabriel aparece aqui como anjo do Senhor. E Daniel, então, empenhado em descobrir o sentido daquela profecia de Jeremias, né? Sentindo que o tempo estava próximo, e o anjo diz que 70 semanas significa 70 semanas de anos. Daniel, são 70 semanas de anos. Veja como ele fala no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Então são 70 semanas de anos. Então Gabriel informou que a história do povo nesse período, 490 anos, a história do povo, 70 semanas de anos, 490 anos, o que representa isso, né? Que se pode dividir em 3 fases distintas: uma de 7 semanas, a 20ª
49 anos, aqui está no versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. E aí se tem, não é, esses 7 anos, 49 anos, e mais uma outra fase de 62 semanas, que dá um total de 434 anos. E a última de uma semana só, de 7 anos, que é aquela semana que a gente diz assim, é aquela semana em que vai ter tribulação, em que vai ter a manifestação do anticristo, em que durante metade dessa semana vai haver muita desolação, muita tragédia, muito sofrimento para os santos, mas que no final o Senhor vem para livrar a sua igreja e livrar o seu povo. Então, quem gosta dessa coisa, de números e tal, trabalha com isso assim de uma maneira muito literal e tal. Eu não faço esse trabalho assim, ou essa interpretação literal, mas com um significado simbólico desses períodos. Quer dizer, encontramos aqui então uma explicação, porque ele vai falando, a primeira fase, versículo 26, depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E aí depois no 27, e ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Da metade da semana, vai fazer o quê? Vai fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quer dizer, aquilo que Daniel diz assim, eu preciso entender, Jeremias, prefiro entender o significado daqueles 70 anos, preciso entender como isso vai ser aplicado na vida do povo. E aí o anjo Gabriel, mandado por Deus, aí disse para ele, olha, tem 3 fases disso aí. Uma fase de 7 anos, uma fase de 7 semanas, uma fase de 62 semanas e uma fase de 1 semana. E nessa fase de última semana, que é a 70ª, é onde todas essas coisas, esses terrores, essas situações vão ocorrer, mas aí o Senhor virá para libertar o seu povo, para trazer salvação. Veja que essa última semana, ela começa assim, será morto ungido. Quando a gente interpreta isso aqui com uma profecia messiânica, que pode ser interpretada de outras formas também, irmãos. Alguns associam isso aqui com Antíoco Epifânio, aquele rei muito mau, que profanou o templo de Jerusalém, cerca de século II a.C., e que seria aqui uma alusão a todos aqueles eventos que aconteceram naquela época. Isso é uma forma de interpretar, que os judeus faziam muito isso. Mas, quando nós lemos numa perspectiva messiânica, associando com Jesus Cristo, quando diz assim, será morto ungido, é o Senhor, é Jesus Cristo. De qualquer maneira, para a gente finalizar, não nos cabe conhecer com exatidão essas datas. Nós podemos dizer assim, o fim pode chegar a qualquer momento. Cremos nisso. Há sinais por aí, de maldade, de falta de amor, de desamor, mas o fim pode chegar a qualquer momento. Alguns não creem assim, alguns dizem assim, não, o Senhor virá quando o mundo inteiro for evangelizado. Isso é uma maneira de ver. Nós dizemos assim, o Senhor virá no dia que Ele determinar, independente daquilo que está acontecendo. De qualquer forma, os sinais dos tempos estão aí. Não precisamos ficar presos literalmente a essa coisa aqui das semanas.
mas somente com uma coisa: ficarmos certos de que o que está acontecendo à nossa volta confirma aquilo que Jesus falou no Evangelho. No final é falta de amor, no final é muitas guerras, é muito tumulto, muita intriga, muita desunião. Isso é sinais dos tempos. E o que nós precisamos estar certo é o que o Senhor vem. E quando Ele vier, Ele reinará para todo sempre. Então, que nós possamos aprender com Daniel uma coisa muito importante que foi vista aqui nessa noite. A necessidade que nós temos de continuar insistindo com o nosso Senhor por meio da oração. Está com dúvida em alguma coisa? Tem dúvida disso, daquilo, seja na sua vida particular, na vida da sua igreja ou na vida da sua comunidade? Fale com Deus. Insista. E leia a oração de Daniel, capítulo 9. Vê como ele orou por si, vê como ele orou por seu povo e como Deus respondeu a sua oração. Então que Deus nos abençoe e que isso nos motive aqui nessa noite nós estarmos orando também, colocando os nossos problemas diante do Senhor. Amém.